O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como já anunciado, a igreja celebra hoje esta festa do batismo do Senhor. Esta festa, ela indica uma espécie de divisor de águas na vida de Jesus. O batismo de Jesus encerra o período que normalmente se chama de vida oculta de Jesus. Ou seja, o que Jesus fez do seu nascimento até o dia do batismo, nós não temos nenhuma informação. Tentou-se, é verdade, suprir essa lacuna com histórias, lendas, etc., mas nada disso tem base histórica. Uma série de escritos que os estudiosos chamaram de apócrifos, que surgiram muito tempo depois, quando já os evangelhos tinham sido, já há séculos já escritos. Esses escritos começam a circular entre as comunidades, mas sem nenhuma base histórica. Se os apóstolos, se os evangelistas, se os primeiríssimos discípulos de Jesus não se interessaram ou não quiseram deixar escrito o que aconteceu com Jesus nesse período, é porque de certo não interessa a ninguém. Então, vamos acalentar a nossa curiosidade e nos ater naquilo que nos foi transmitido, né? É verdade, temos ali algumas breves notícias do nascimento de Jesus, da sua concepção, um ou outro fato da sua infância, a fuga para o Egito, a perda de Jesus no templo, mas são eventos, são fatos contados de forma tão passageira, né? Com poucas palavras, e sempre tendo em vista aquilo que Jesus realizaria após o batismo, porque é aí que começa a sua missão. É verdade que Cristo, antes do batismo, não se distinguia dos demais garotos e jovens, adolescentes da sua época. Tivéssemos ali um monte de criança correndo, brincando, e no meio delas Jesus, ninguém poderia dizer: aquele é o Filho de Deus, porque não se distinguia. Mas é verdade também que mesmo depois do batismo, mesmo quando Jesus começa a anunciar o reino, inclusive a dar alguns sinais da sua pertença ao Pai, mesmo assim, muitos não foram capazes de distingui-lo. Os próprios discípulos tiveram muita dificuldade de entender quem de fato era Jesus.
E mais, só vão entender após a Páscoa, só vão entender após Pentecostes, quando o Espírito derramado revelou aos discípulos quem de fato era Jesus. O próprio Cristo não tinha consciência de quem ele era. E o que eu estou falando aqui pode até parecer uma heresia, mas é a mais pura verdade. E não sou eu quem falo, é a própria doutrina da igreja. E não podia ser de outra maneira. Jesus nasceu uma criança, ali a cena do presépio, é uma cena extremamente absurda, né? É absurdo o presépio. Uma criança nascer no meio das vacas, mas isso não existe. É insuportável essa ideia. Nenhuma mulher aqui que é mãe almejaria dar à luz num curral, né? Uma coisa simplesmente absurda, né? O Cristo que nasce naquela situação tão precária, de pais completamente anônimos. Quem era Maria e José ninguém sabia, eram duas pessoas completamente insignificante, numa cidade insignificante, num ambiente insignificante, num povo insignificante. O povo judeu era a última província do Império Romano, completamente insignificante. Esse Cristo que se encarna em condições precárias, pobre, né? E que isso já é simbólico, porque ao optar pela pobreza, por ser pobre, nascer pobre, Jesus optava pela pobreza, que é a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres em espírito, mas bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, os que perderam a terra, os perseguidos por causa da justiça, esses são os bem-aventurados do reino. E é com essa gente desprezada que Deus fundará o novo reino sobre a terra. Esse Cristo que se solidariza com essa gente, começa no batismo a tomar consciência de si próprio. Aqui nós lemos no texto, no evangelho que lemos hoje. Esse ano já começamos a ler a lei Lucas, né? Estamos no ano C, voltamos a ler mais um ano, né? Lucas. Então estamos lendo a versão lucana, a versão de São Lucas deste fato. Os 4 evangelhos narram, inclusive João, que se distancia dos demais evangelhos nas narrativas, também João narra o batismo de Jesus. Nós temos um João Batista que sente impelido a convocar as pessoas até esse lugar, o Rio Jordão, e ali ele realiza um rito que povos pagãos também realizavam. O rito do batismo, de imersão na água, é um rito muito antigo, não é exclusivo do povo de Israel. Outros povos conheciam também esses banhos rituais. O próprio povo judeu conhecia e pratica até hoje os banhos rituais, que na verdade o batismo é um banho ritual. A própria palavra batismo, uma palavra grega, que não foi traduzida para o português. Se você for na Grécia hoje e estiver lá hospedado num hotel, quiser dar um banho, um pulo lá no mar Egeu, lá, enfim, e dizer, olha, eu quero dar um mergulho, você vai justamente dizer, eu quero me batizar. E não tem nada a ver com religião, significa que você quer mergulhar no mar. Batismo significa imersão, imersão na água. E João Batista então batiza, ele submerge nas águas desse rio, que o nosso São Domingos aqui acaba sendo até mais caudaloso do que o Rio Jordão. Fala de Rio Jordão, acho que é uma coisa, não, o Rio São Domingos aqui tem mais água do que o Rio Jordão. Eu já, tanto quando eu morava em Israel, mas depois também eu levei vários grupos, inclusive gente aqui de Santa Cruz, eu levei para visitar a Terra Santa. Chega no Rio Jordão, as pessoas ficam escandalizadas, mas é isso aqui que é o Jordão? É isso aqui. Tudo bem, na época de Jesus devia ter um pouquinho mais de água, né? Que agora eles usam muito para irrigação, estão quase secando o rio, mas não muito mais do que aquilo que é hoje ali. Naquele rio, João Batista estava ali, naquele córrego hoje a gente diria quase,
E ali ele batiza, ele submerge as pessoas. E fazendo isso, São João Batista incentiva também as pessoas a fazê-lo como um desejo de conversão, de mudança de vida. Diz os evangelhos, né, que muito, aqui nesse evangelho que estamos lendo aqui, nesse trecho que lemos hoje não fala, mas outros evangelistas dizem que vinham até João os cobradores de impostos, os soldados romanos, gente do povo, perguntando para João o que eles tinham que fazer. E João dizia: olha, se você é um soldado, não use da força para extorquir, porque se você tem a espada, a arma na mão, você intimida qualquer um, né? Então não faça isso, contente-te com o teu soldo, com o teu salário. Se você é um cobrador de imposto, também você não deve extorquir o povo que já tem que pagar altíssimas taxas ao império. Contenta-te com a tua parte. Então eram coisas muito práticas, muito básicas. E provavelmente ele diria para um homem e uma mulher casados, né, olha, sejam fiéis, trabalhem, lutem, acreditem, eduquem seus filhos. E diria aos filhos: obedeça aos teus pais, às tuas mãe, pai. Provavelmente iam também os sacerdotes até João. Os sacerdotes não eram muito chegados em João Batista, mas alguns também deveriam ir, né? Olha, ofereça o culto, seja generoso com o povo, coisas desse tipo ele devia dizer. E dizia também que estava para chegar alguém que, né, era maior do que ele, e esse alguém não batizaria na água, mas batizaria no Espírito, que é fogo. E esse alguém, sim, a esse alguém, aqueles que estavam sendo batizados por João, a esse eles deveriam seguir, obedecer. E finalmente aparece um dia ali no meio da multidão esse rapaz vindo da Galileia, Jesus, né? Como toda pessoa que ia até João, ele entrou na fila e quando chegou a sua vez, foi-se tirando a sandália, provavelmente tirando o manto, né, para poder entrar na água. E João teve ali, né, a moção do Espírito, ficou todo desconcertado: mas eu não posso fazer isso, é você quem deve me batizar, eu não sou digno, né? Eu não sou digno de batizar. Porém, Jesus, ele insiste, João o batiza. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E quando o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. É interessante que Marcos é o que mais dá detalhes do batismo de Jesus. Tem aquele diálogo entre ele e João. Lucas, ele elimina da sua narrativa e simplesmente diz que Jesus foi batizado. Porque para Lucas, para os discípulos de Jesus, que Jesus tenha entrado na fila do batismo de João para receber o batismo, constituía um escândalo. O batismo de João era um batismo de conversão. Como é que Jesus pode entrar numa fila para se converter? Ele não é o Filho de Deus, ele não é justamente... E João, o evangelista, o quarto evangelho, vai além ainda no mal-estar e
coloca ali uma palavra na boca de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só João diz isso, porque precisava explicar para os cristãos esse gesto muito controverso de Jesus Cristo. Como é que ele foi se batizar? E Jesus dirá: olha, é necessário que se cumpra toda a justiça. E mais uma vez, Jesus se apresenta como filho da humanidade, antes de ser reconhecido como filho de Deus. Jesus Cristo é filho da humanidade, é filho de Deus. No presépio de Belém, ele assume completamente o rosto da humanidade. Quando ele vai ao templo para cumprir um rito que todos os judeus cumpriam, a circuncisão, Jesus, mais uma vez, se submete a uma lei humana. Com 12 anos ele vai ao templo para fazer o rito de iniciação, como todo jovenzinho fazia, todo adolescente, né? Ia lá no templo, se apresentava ao sacerdote e lia ali uma pequena parte, uma pequena página do livro da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento. E no batismo, Jesus também quer ser solidário com a humanidade. Os pais da igreja, ou seja, aqueles teólogos dos primeiros séculos da nossa era, do século II até o século VI, entre esses São Jerônimo, Santo Agostinho e tantos outros, que se encarregaram de refletir a fé e codificar a doutrina que ainda hoje nós seguimos, né? A nossa doutrina cristã, católica, enfim. Esses personagens, refletindo sobre o gesto de Jesus, que desceu as águas para se batizar, como eu disse, de forma muito controversa, porque a João acorriam os que se sentiam pecadores e necessitavam de conversão. Mas Jesus é justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pais da igreja vão dizer assim: quando Jesus desceu as águas do batismo, as águas do Jordão, na verdade, ele desceu não porque ele precisava se converter, porque ele é justamente aquele que veio para tirar o pecado do mundo, mas ele desceu para abençoar, para santificar as águas nas quais toda a humanidade seria submersa, batizada, através da instituição do primeiro sacramento, o sacramento do batismo. Ou seja, foi porque Jesus desceu naquelas águas, porque o seu corpo tocou aquelas águas, que as águas ganharam uma força, uma potência especial, espiritual, de batizar, de mergulhar no mistério de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, todos os seres humanos, né? É muito bonito isso, é muito interessante. Toda a pia batismal, aqui, né, está aqui a pia batismal, se tornou em Jesus Cristo um novo Jordão, né? Aqui está um Jordão. Eu acho a pia batismal uma coisa tão desapercebida dentro da igreja. A gente vai ali no Santíssimo e se joga e faz tudo que tem que fazer lá, né? Enfim, as imagens dos santos, então, toda. Quem é que para aqui diante da pia batismal e faz uma reverência a ela? Vocês já fizeram isso? Fala a verdade. Nunca ninguém fez. E se fizesse, a gente até acha estranho, porque não entrou no nosso costume. Mas, gente, é aqui que começou tudo. O direito de pertencer a essa igreja começa aqui na pia batismal, né? Que as normas litúrgicas orientam que sejam da mesma pedra do altar, né? Para dar essa ideia, né? Das pedras, né? Dos objetos do presbitério, para que as pessoas entendam que há uma continuidade, né? Nós não tem igreja que nem tem, a minha paróquia mesmo não tem ainda, precisa fazer uma reforma lá, não tem a pia batismal, mas aqui começou aqui. Assim como Jesus começa a sua missão de anunciar o reino com o batismo no Jordão, a nossa vida cristã começa aqui, na pia batismal. Então, de vez em quando você entrar aqui na igreja, além das outras
beijo que você manda ali para o santo, que é bom também, acho que eles até gostam. Faça também uma vênia, que é a pia batismal, né? Lembra que se não fosse a pia batismal, você não teria direito a estar aqui. É ali que começa, é ali que recebemos o Espírito Santo, é ali que nós fomos consagrados, é ali que se pronunciou no céu a mesma coisa que Jesus ouviu naquele dia: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. No dia do nosso batismo, Deus disse isso também a nosso respeito. Em Jesus Cristo somos filhos adotivos de Deus. E no dia do nosso batismo, no dia em que essa pia se abriu e ali fomos batizados, ali, naquela pia, naquele momento, os céus se abriram e desceu sobre nós, como uma pomba, o Espírito do Senhor, e ouviu-se uma voz: Tu és o meu filho amado, minha filha amada, em ti eu ponho todo o meu afeto, todo o meu bem-querer. A pia batismal, ela é muito importante. O batismo é uma conquista de Jesus Cristo, é uma conquista da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a favor de todo ser humano. Celebrar a festa do batismo de Jesus significa então celebrar a festa da igreja batizada, dirá São Paulo depois, provavelmente repetindo uma estrofe, um canto que se cantava já naquela época, naqueles primeiríssimos anos do cristianismo: se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Cristo, uma só fé. Nós agora vamos fazer a renovação das promessas do batismo, e depois nós vamos, eu e mais o diácono, nós vamos aspergir a comunidade, com a água benta. Água benta que às vezes a gente exagera um pouco no uso, as pessoas, eu não sou muito chegado nessas coisas não, acho que essas coisas têm que ser usadas com muita parcimônia, para não perder o sentido profundo. Algumas vezes na igreja é importante fazer o rito, da aspersão com a água benta, que não é uma mágica. Tem pessoas que veem na água benta uma espécie de força mágica. Isso é paganismo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. A água benta é simplesmente, ela não cura, ela não faz nada. Vai cair no ser, vai secar. Mas ela é um símbolo eficaz de uma graça. E hoje, ela quer nos significar, ela quer nos lembrar, que nós fomos batizados um dia. E que essa água, criatura generosa, nosso planeta é 3/4 de água, Sem a água morreríamos todos. Inclusive hoje uma das grandes crises do mundo é a crise hídrica, Estamos cada vez mais tendo problema com a água, os rios estão se tornando cada vez mais poluídos, as águas estão diminuindo. Essas águas que Deus criou, água, criatura benfazeja, criatura que nos dá vida, é a substância que Cristo escolheu para instituir o batismo no qual todos nós temos vida. A pia batismal, que na verdade simboliza na igreja o útero da igreja. A pia batismal é o útero da igreja. Assim como a criança é gerada numa bolsa de água, Todos nós fomos gerados na barriga de nossa mãe, que foi crescendo, 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 e nós ali dentro daquela bolha de água, até que um dia aquilo estourou e fomos repelidos para fora. A pia batismal é justamente esse útero da igreja, pleno de água, mas não qualquer água. A água que salva, a água que dá vida, a água que nos consagra, que nos lava, que nos purifica, e nos consagra
a Jesus Cristo, né? E nos torna filhos de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.